Olá, o tema da aula de hoje é a organização dos poderes. Vamos falar um pouquinho do poder legislativo da União. E o primeiro assunto a falar sobre poder legislativo da União é falar da estrutura do Congresso Nacional, que está prevista no artigo 44. Vamos ouvi-lo? Constituição Federal, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pelo que se pôde ouvir da leitura do artigo 44, nós temos que ter cuidado na tua prova com duas expressões. A primeira expressão é o exercício do poder legislativo, que cabe ao Congresso Nacional. A segunda expressão que tem que ser também destacada é a composição. Cuidado, não confunda exercício e composição. Exercício, como vimos, cabe ao Congresso Nacional. Congresso Nacional que é composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, exercício, Congresso. Composição, Câmara e Senado. Já vi, não poucas vezes, questões que afirmavam: o poder legislativo da União é exercido. Resposta, Câmara e Senado. Errado, Congresso Nacional. Ou fazem inversão: o poder legislativo da União é composto. Resposta, Congresso Nacional. Errada, a composição é Câmara e Senado. Por falar em Câmara e Senado, é óbvio que temos aqui um bicameralismo, mas cuidado, exame de ordem às vezes pede um pouquinho mais do que a mera expressão bicameralismo. O Brasil, na verdade, adota o chamado bicameralismo de equilíbrio. O que isso quer significar? Que entre Câmara e Senado não existe qualquer hierarquia ou dependência hierárquica, como quiserem entender. Não há diferença entre deputado e senador. Ambos são parlamentares com as suas funções de legislar e de fiscalizar. Notem, bicameralismo de equilíbrio. Alguns autores mudam a expressão. Dizem que é um bicameralismo federativo. Porque sabemos todos nós que no Senado Federal estão os representantes dos Estados-membros. Leia-se, o Senado existe porque ele está trabalhando com a representação estadual das autonomias da Federação Brasileira. Então, duas expressões, bicameralismo de equilíbrio ou bicameralismo federativo. Todavia, temos que ter um terceiro cuidado nesta matéria tão introdutória. Qual? Esse bicameralismo de equilíbrio é atenuado no Brasil, porque tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal receberam competências privativas. As competências privativas da Câmara estão no artigo 51. E dou um exemplo. Competência privativa da Câmara é autorizar o processo do presidente, vice e ministros. É o famoso juízo de admissibilidade, privativo da Câmara. Nada com o Senado, nada com o Judiciário. Quem tem o papel de autorizar o processo contra o presidente é só a Câmara. Privativo, atenuando o bicameralismo. Também temos competências privativas do Senado, no artigo 52. Ora, o 52, a título de exemplo, tem um parágrafo único. E esse parágrafo diz que compete apenas ao Senado Federal julgar os crimes de responsabilidade do presidente, vice e ministros. Então, para resumir, o Brasil adota que tipo de sistema? Qual é o modelo do Poder Legislativo Federal? Bicameralismo. Bicameralismo de equilíbrio. Todavia, atenuado pela existência de competências privativas. Seguindo a matéria, vamos trabalhar um pouquinho com a questão das reuniões do Congresso Nacional, a questão da legislatura e dos períodos legislativos. Vejam que o nosso Congresso Nacional ele tem seus períodos de reuniões perfeitamente delimitados na Constituição. Agora, vamos pegar um pouquinho de doutrina e interpretação. Quando se falar em legislatura, estamos referenciando um período de 4 anos. A legislatura compreende 4 sessões legislativas. Então, a sessão, leia-se, ela é anual. De novo, uma legislatura, 4 anos, dividida em 4 sessões legislativas de um ano. E cada sessão legislativa é dividida em 2 períodos legislativos. Se isso é verdade, a legislatura é composta de 8 períodos legislativos. É importante na medida em que a banca pode tentar confundi-lo com a ideia de legislatura, sessão legislativa dividida em 2 períodos legislativos. Terminado este ponto de organização, vamos falar um pouquinho das competências do nosso Congresso Nacional. As competências do Congresso Nacional estão previstas respectivamente nos artigos 48 e 49 da Constituição.
e tenham muito cuidado com ele. É um ponto muito importante para as provas. Por quê? Porque se assemelha muito com aquela matéria que vimos naquela antiga aula. Qual? Aquela que falava das competências privativas, exclusivas, comuns e concorrentes. Deve estar pensando já, né, colega? Vou ter que decorar muita coisa. Talvez sim, mas sempre a gente tem alguma coisa doutrinária a explicar que te auxilia na memória também. Vamos utilizar a Constituição no artigo 48? Vamos lá. Notem o que diz o artigo 48, caput. Ele diz assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República. Tu tá com a tua Constituição? Grifa a expressão com a sanção. Eu repito, cabe ao Congresso com a sanção do Presidente. Tá bom até aqui. E vamos direto para o artigo 49, que diz assim no seu caput: é da competência? Grifem na sua Constituição. Exclusiva. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. E a partir disso, a gente passa a traduzir. Quando o artigo 48 fala, cabe a sanção do presidente, que é apenas dizer com simplicidade até assustadora, depois que o Congresso Nacional legislar tais assuntos, sobe ao presidente para a sanção ou veto. Todavia, nas matérias do artigo 49, as chamadas competências exclusivas, as matérias são exclusivas. Se isto é verdade, não cabe a sanção do presidente. E se não cabe a sanção, não cabe o veto. Moral de toda a história: nas matérias do artigo 48, cabe o veto presidencial. Nas matérias do artigo 49, não cabe o veto presidencial. Mas qual razão de tudo que está no 49 não poder ser vetado? Vamos ver. Vejam o que diz o artigo 49, inciso 2. É da competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente da República a declarar guerra. Ora, quem declara guerra é o presidente, mas ele tem que ter a autorização do Congresso. Ele pede autorização, como hipótese, e o Congresso nega. Se ele pudesse vetar, que razão teria tal competência estar como exclusiva? O poder estaria só na mão do presidente. Vamos ver outra. 49, inciso 3º. Apenas exemplos, colegas, apenas exemplos. Compete ao Congresso com exclusividade. 3. Autorizar o presidente da República e o vice-presidente a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. De novo, o presidente pede autorização, porque manda a Constituição, para viajar por mais de 15 dias para fora do país. O Congresso nega. Se ele tivesse o poder de veto, ele vetava e viajava igual, e o Congresso ficava a ver navios. Todas as matérias do artigo 49 não podem ser vetadas, pela sua necessidade, porque são matérias que são posturas do presidente, contribuições do presidente na atividade de legislar. Então, sendo assim, não cabe o veto dele final. A decisão última é do parlamento. Mais do que isso, gente, temos que também entender um fato bastante singelo. Que tipo de lei, que tipo de ato normativo se usa para veicular as matérias do 48 e as matérias do 49. Nas matérias do artigo 48, aquelas que cabe a sanção e o veto do presidente, eu vou utilizar a lei, a simples lei ordinária. Por sua vez, nas matérias do artigo 49, as exclusivas, aquelas que não comportam veto do presidente, eu vou utilizar o decreto legislativo como regra geral. 48, lei. 49, decreto legislativo. Agora, não se pode fugir da necessidade de memorizar quais são as competências do Congresso que cabe sanção e quais são aquelas que não cabe sanção, as exclusivas. E eu vou utilizar o mesmo macete que usei lá atrás nas competências exclusivas. Por mera coincidência, hein? Não existe uma necessidade técnica disso, não. Por mera coincidência, aqui também, as competências exclusivas, todas iniciam com verbos. Então, regra geral, iniciou com verbo, sempre competência exclusiva do nosso Congresso Nacional. Nosso próximo tema, dentro da organização do Poder Legislativo, é trabalhar a mesa do Congresso Nacional. Mesa do Congresso Nacional, este órgão colegiado, é presidido pelo presidente do Senado Federal. Por isso, ele se diz presidente do Congresso Nacional.
Mais do que isso, nunca esqueça, a mesa do Congresso Nacional é um órgão de natureza administrativa, dentro do Poder Legislativo. É um órgão executivo do Poder Legislativo. E não é apenas uma única autoridade, é um colegiado, é a mesa do Congresso Nacional. Apenas para conhecimento geral, a mesa do Congresso hoje é composta pelo presidente da mesa, o presidente do Senado, por 2 vice-presidentes e por 4 secretários. Este colegiado administra o Congresso Nacional. Por falar nisso, esse pessoal, o da mesa do Congresso, ele pode ser reconduzido? Qual o seu mandato? Isso tudo está respondido na própria Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º. Vamos dar uma olhadinha? O parágrafo 4º, ele assim foi escrito. Cada uma das casas, Câmara e Senado, reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo e no período imediatamente subsequente. Me permito ler o que é mais importante, vocês grifem na sua Constituição, porque é extremamente importante. Só a parte final, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. E professor, e se por acaso houver a vacância de um dos cargos, o do presidente, como se faz a sucessão na mesa do Congresso Nacional? A situação não é tranquila. O STF teve que intervir na matéria. Explico por quê. Porque certa feita tivemos uma reunião do Congresso Nacional, sessão conjunta, onde se faria necessária a reunião da mesa do Congresso. E o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, estava em licença para tratamento de saúde. Quem assumiu a presidência? Quem procurou assumir a presidência da mesa do Congresso foi o primeiro vice-presidente do Senado, no exercício da presidência do Senado. Todavia, através de mandado de segurança, o Supremo corrigiu a circunstância. Interpretando o artigo 57, parágrafo 5º, entendeu o Supremo que, na medida em que existe uma mesa do Congresso, é da mesa do Congresso que deve sair a sucessão. Então, leia-se: quem assume a presidência da mesa do Congresso, na eventual vacância ou impedimento, nesse sentido, do seu presidente, é o primeiro vice da mesa. Quem é o primeiro vice da mesa? É o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E não como aconteceu, o primeiro vice do Senado. Cuidado, havendo impedimento eventual ou vacância da presidência da mesa do Congresso, quem assume temporariamente é o primeiro vice da mesa, o presidente da Câmara dos Deputados. Assunto encerrado, vamos para aquilo que tu vai grifar no teu caderno. Extremamente importante, ainda dentro do Congresso Nacional. As famosas e tão exigidas em tudo que é prova de exame e concurso, comissões parlamentares de inquérito, as tão discutidas CPIs. Vamos ao assunto? Localize na tua Constituição o artigo 58, parágrafo 3º e aguarde, porque vamos iniciar com aspectos tipicamente doutrinários. Qual? Qual a finalidade ou as finalidades de uma comissão parlamentar de inquérito? Pela doutrina brasileira, a gente pode resumir que CPI tem 3 funções precípuas, 3 finalidades. A primeira, a fiscalização político-administrativa. Colega, CPIs não nasceram para substituir a autoridade policial ou muito menos o Ministério Público. CPI nasceu como um órgão de fiscalização das questões político-administrativas. CPI não nasce para andar Brasil afora prendendo gente, como se a autoridade policial fosse. Não nasce exatamente para o fim de investigar crimes, e sim, como eu vou repetir pela 3ª vez insistentemente, para fazer fiscalização político-administrativa. E em fiscalizando, serve para dar publicidade a tudo isso. Nada mais do que publicizar tudo o que se localizou de certo e errado na administração pública. E por fim, além de fiscalização político-administrativa, além de publicização, talvez o princípio maior de uma CPI. Ela serve para orientar a atividade legislativa.
Gente, CPI é um órgão do Poder Legislativo, que por força da Constituição, do 58, parágrafo 3º, receberam poderes que as outras comissões parlamentares não possuem. São poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Se elas têm esses poderes a mais que as outras comissões, elas conseguem ter maior acesso, maior profundidade, maior elemento. Mais elementos que visam o quê? Aprimorar cada vez mais a atividade legislativa. E, antes de tudo, um órgão que fornece subsídios qualificados, extremos, à atividade de legislar. A ideia de uma CPI é dar elementos suficientes para o próprio legislador atuar melhor. E não como nós temos visto muitas vezes, CPIs que se arvoram de um poder que o Supremo Tribunal acaba retirando. Sabendo que as CPIs têm poucas finalidades, mas tão importantes, vamos pensar, qual é o objeto da investigação de uma CPI? Que CPI investiga negócios públicos? Ninguém duvida. CPI pode investigar negócios privados? A resposta é positiva. Desde que nesses negócios privados haja, mesmo que subjacente, o interesse público. Mais uma vez, voltamos ao número 1, voltamos às finalidades. A finalidade de uma CPI é a fiscalização pública, é a fiscalização da coisa pública. E tudo que envolver, por negócios públicos ou privados, o interesse da coletividade é objeto de investigação de uma CPI. Ei, negócios públicos e privados, havendo interesse público. O próximo item tão importante é o prazo. Quanto tempo pode vigorar uma CPI e quantas vezes ela pode ser prorrogada? O professor que vos fala não pode responder. Por quê? Porque eu estaria dando elementos além da necessidade do teu exame de ordem. Porque prazos não estão na Constituição, estão no regimento interno das casas e na própria legislação que regula as CPIs. Piva, mas para aí, então por que tu coloca um item destes na aula se tu não quer falar? Quero sim. Eu quero falar do que se chama atos interna corporis. Atos interna corporis são aqueles de natureza puramente regimental. E o Supremo, em antiga jurisprudência, se recusa, uma expressão forte, mas vamos usar, se recusa a fazer controle, censurar atos interna corporis, no sentido da interpretação. Cuidado, interpretar regimentos não cabe ao tribunal. Cabe à própria casa. Por isso que o Supremo diz, não. Interpretar regimento é típico interna corporis, isso não nos cabe. Piva, não estou entendendo. Claro que vai entender agora. Os prazos das CPIs estão em cada regimento. E as prorrogações também. Certa vez, houve uma discussão quantas vezes se podia prorrogar uma CPI. E não acharam um consenso nessa interpretação. Buscaram o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo respondeu? Que ele não tem nada a ver com a história, que interpretar é interna corporis, cabe às próprias casas, mas colocou um parâmetro constitucional, que é o papel que lhe cabe. Sabe o que o Supremo disse? Disse que uma CPI não pode ultrapassar o prazo de uma legislatura. Viram como é importante a matéria passada? Agora, há pouquinho vista, uma legislatura são 4 sessões legislativas. 4 anos. Deve estar te perguntando, mas professor, uma CPI durando 4 anos? Eu não disse isso. A voz do STF traduziu outra realidade. Disse que se uma CPI nascer numa legislatura, cumprindo os prazos regimentais, ela tem que terminar na mesma legislatura. Note, o que não se permite é que a CPI ultrapasse de uma legislatura para outra. Qual a razão disso? Porque CPI ela é instaurada a requerimento de 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Ora, se esses fazem requerimento e a legislatura finda, significa eleições, talvez muitos daqueles que requereram a instauração da CPI não sejam reeleitos. Então ela perde legitimidade. Mas CPI tem um órgão diretivo, presidência, relator, secretários. E se o presidente da CPI não é reeleito com o fim da legislatura? Chama-se outro presidente? Não dá, gente. Então, se CPI inicia numa legislatura, ela termina na mesma legislatura, seguindo-se os prazos de cada casa internamente vistos nos regimentos. Certo? Então, vamos mais um ponto sobre CPIs. Vamos falar da disciplina legal.
Qual é a regulamentação das CPIs hoje? Essa matéria está disciplinada em 3 legislações. Na própria Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º. Na antiga Lei 1579, que é de 52. E, finalmente, na Lei 10.001 de 2000. Só que com um pequeno detalhe. A Lei 10.001 não trata exatamente das CPIs. Apenas atribui ao Ministério Público um privilégio, um dever de precedência para investigar as conclusões de uma CPI. Porque CPI não é um órgão que condena, não é um órgão que indicia. Ela conclui, e se suas conclusões encaminham para questões criminais ou responsabilidade civil, pelo próprio 58, parágrafo 3º da Constituição, a CPI só tem um caminho: enviar estas conclusões ao Ministério Público, que por força da Lei 10.001 deverá investigar de forma prioritária, sempre tecendo considerações com a própria CPI. Por sinal, quais são mesmo os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito? De tudo, gente, é o mais complexo. Explico por quê com a devida calma. Porque acabamos de ver que CPI tem uma lei de 52, antiga. A gente viu que a Constituição não diz grande detalhes sobre CPI. Ora, o que aconteceu? As CPIs começaram a vir com profusão, muitas e muitas, e começaram a se exceder nos seus poderes, que entendiam possuir. Assim, isso determinou uma quantidade inacreditável de mandados de segurança e outras ações judiciais, sempre no Supremo, quanto às CPIs do Congresso. Para quê? Para tentar impor limites à atuação das comissões parlamentares de inquérito. Esta jurisprudência ela nunca foi consolidada num único julgamento. Realmente, um ou outro já procuraram reunir, mas é uma miscelânea gigantesca de proibições. Proibições? Vamos trocar a expressão agora. Vamos falar do princípio da reserva de jurisdição. Pelo artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. As CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Se juiz tivesse poder de investigação, já era uma grande coisa no Brasil. Mas o Brasil não adotou, regra geral, o primado do juiz investigador. Então já temos um pequeno, aspas, defeito do 58 terceiro. Diz que CPI tem poder de investigar de juiz. Juiz não investiga. Juiz instrui. Então vamos reler? Quiseram dizer, CPI tem poder de instrução de juiz. Mas nem tudo que juiz pode, uma CPI pode. Lembra que eu comecei dizendo proibições? Isso é o que o Supremo apelidou de princípio da reserva de jurisdição. Quais são esses poderes que não competem a CPIs e apenas cabem a órgãos do Poder Judiciário? Segundo a jurisprudência do Supremo, não cabem às CPIs por reserva de jurisdição. Elas não podem determinar a indisponibilidade de bens, tentando evitar que a pessoa investigada se desfaça do seu patrimônio, com vistas então a prejudicar a própria investigação em uma futura ação judicial. Indisponibilidade é reserva de jurisdição. Uma CPI não pode determinar a busca e apreensão domiciliar. Grifem, por favor, CPI não determina busca e apreensão domiciliar. Eu estou falando do conceito do artigo 5º, inciso 11, casa, o asilo inviolável do indivíduo. Eu não estou falando em locais que não se consideram casa, com advertência. Para o STF, locais onde o exercício da profissão é realizado também são considerados casa. Notem, eles julgaram que um dentista no seu consultório, aquele âmbito profissional privado, reservado ao exercício da profissão, compreende-se como casa. Agora, em outros locais que não são considerados domicílio, casa, a CPI possui poder, sim. De novo, domiciliar, CPI não pode, no conceito clássico de casa. Em outros locais, pode fazer busca e apreensão. Mas a CPI também não pode decretar a prisão, salvo em flagrante delito. As formas mais comuns de prisão em flagrante de CPI são duas: o desacato e o crime de falso testemunho. Mas não quero taxar, apenas determinar só nessas circunstâncias, apenas para mostrar
que em flagrante, por obviedade, pode. Agora, determinar a expedição de um mandado de prisão, isto é reserva de jurisdição. CPI não pode punir delitos. Temos mais ainda, CPI não pode formular acusações. Se mostrou muito comum que numa CPI, ao fim, praticamente se indiciasse aquela ou aquelas pessoas que eram objeto da investigação. CPI não pode propriamente indiciar, apontar como criminoso. Não é esse sentido. Isso cabe à autoridade policial, ao Ministério Público. Por favor, não é papel de uma CPI. Desrespeitar o privilégio contra a autoincriminação. Este nem juiz pode. É o direito de ampla defesa. É o direito de permanecer em silêncio, sem que esse silêncio redunde em presunção de culpa da pessoa. CPIs já desrespeitaram este princípio constitucional de ampla defesa. E o Supremo, com clareza, corrigiu. CPI tem que respeitar tudo que diz respeito à ampla defesa. Desrespeitar o direito de sigilo profissional. Eu, advogado, o médico, o dentista, todos os profissionais de qualquer área, eles têm um sigilo profissional. Esse sigilo não pode ser desrespeitado pela CPI. Aquilo que um cliente meu me disse em segredo do escritório, não há CPI do mundo que me faça dizer a ela. É um princípio também de ampla defesa e de sigilo profissional. CPI não pode determinar a realização de interceptação telefônica. Aqui, aquele grifo de mais do que importante, porque é um detalhe. Notem embaixo da tela. Teor da conversa. E juntem a expressão teor da conversa com a expressão interceptação. Eu tenho certeza que em outras aulas o professor vai poder discorrer com razão sobre isso. A diferença entre interceptação, escuta e gravação clandestina. Quero só falar para a lembrança, pela necessidade, que interceptação é quando A está mantendo conversa telefônica com B. E existe um terceiro ouvindo a conversa entre eles, sem que nenhum dos interlocutores saiba da existência desse terceiro. Essa é a interceptação telefônica. Isso o CPI não pode fazer. Não consigo deixar de ser simples. Grampo telefônico, CPI não tem condição. Mas elas podem, isto sim, requisitar da companhia telefônica os chamados registros telefônicos, os dados telefônicos das ligações já efetuadas. Lembram, junto com a conta telefônica, normalmente, vem uma discriminação detalhada de quem ligou para quem, e quantos minutos e até o valor individual. É esse tipo de informação telefônica que CPI tem poder, sim, para quebrar. Onde é que isso entra em prova? Cuidado. CPI quebra sigilo telefônico? Sim. CPI determina a interceptação telefônica? Não, porque interceptação telefônica é reserva de jurisdição. Mas temos mais proibições. As CPIs também não podem dar publicidade, conferir publicidade a dados sigilosos, que foram alcançados pelo poder investigatório que possui. Colegas, é que CPI tem poder, sim, dentro da possibilidade constitucional, de quebrar sigilo bancário. Sim, não precisa de juiz. De quebrar sigilo fiscal, também não há necessidade de juiz. E como vimos, quebrar sigilo telefônico, dados. Ora, ela recebe dados sigilosos, então ela não pode dar publicidade. Mas quando se coloca desta forma, também tem que ser explicado. Conferir publicidade desproporcional, exagerada. O que não se pode é simplesmente no relatório da CPI divulgar a íntegra do imposto de renda do investigado. Mas utilizar dados com parcialidade, quebrando o contexto, dando informações mínimas para dar consistência ao relatório final, isso é permitido. O que não se pode é exagerar. Não se pode dar publicidade demasiada aos dados sigilosos que elas, porventura, venham receber, bancários, fiscais e telefônicos. E para finalizar, nós temos que lembrar que CPI não desrespeita o princípio da colegialidade. O que isso quer significar? Muito simples. A CPI não é um órgão de um homem só. A CPI é um órgão colegiado. Então, todas as condutas possíveis às CPIs serão sempre tomadas pelo colegiado, por voto da maioria dos membros da CPI. Nunca por decisão unipessoal. Colegas,
De todos os temas estudados hoje, eu peço um privilégio todo especial às CPIs, especialmente no que diz respeito aos poderes que elas possuem. Por quê? Porque nós temos muita jurisprudência do Supremo a respeito. Por hoje era isso. Obrigado. Já frisei bastante sobre a questão das comissões parlamentares de inquérito. Então quero fazer um pedido carinhoso a todos vocês. Estudem esta questão estrutural do Congresso Nacional. Presidência, a sucessão da mesa, o mandato. Questões que muitas vezes nas faculdades a gente deixa de ver. Ou quando vê é muito rápido e depois ao longo do curso acaba esquecendo. As provas sabem disso e cobram às vezes questões bem lógicas e bem fáceis. Legislatura, mandato, etc. Estude a estrutura do Congresso Nacional e até a próxima.